começar a gravação. Ó, vou começar do primeiro slide, então, porque eu não sei se gravou ou não. No momento tá gravando. Então, ó, a gente vai fazer uma aula sobre análise da sociedade atual. E aí tem esse termo aqui, ó, terceira via de espetáculo, que a gente vai entender o que significa baseado no segundo sociólogo que a gente vai estudar hoje. Então, vamos começar. Primeiro a gente vai falar desse cara aí, o Anthony Giddens. Ele, né, nasceu em 1938, então ele tem aqui uns 83 anos. Ele escreve baseado na época dele, né? Então, segunda metade do século XX até o século XXI, que é o que a gente está vivendo hoje. E ele tem uma chamada sociologia estruturalista. O que ele faz? Ele tenta pegar partes dos clássicos da sociologia que a gente viu lá nas primeiras aulas, que é Marx, Durkheim e Weber, só que ele pega um pouquinho de cada um e tem uma crítica a cada um deles também. Porque, olha, ele faz uma teoria estruturalista buscando diferenciar do dualismo marxista, que o Marx via sempre como uma luta de classe, né, entre dois polos opostos. Esse cara, o Anthony Giddens, ele quer escrever uma estruturação que vai além disso. E também, para ele, os estudos da sociologia se fundam nas práticas sociais ordenadas no espaço e no tempo. Não se concentram na ação individual, como orienta Weber, então não se concentram somente na ação individual, e nem nas totalidades sociais, como pensava Durkheim. Então, olha só, ele faz um contraponto aos três grandes pilares da sociologia, que é o básico que a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, para ele, o que marca a sociedade atual é o desencanto com a razão iluminista. E aí, a palavra desencanto tem uma ideia que traz assim, quando uma coisa deixa de ser mágica, quando ela deixa de ser superestimada. Sempre em sociologia e filosofia, a gente vai ver essa palavra, desencanto. Sempre não, né? Mas em várias matérias, às vezes a gente se depara com essa palavra. Desencanto de mundo, desencanto da religião. É isso, quando uma coisa deixa de ser mágica. E a razão, ela era vista como assim, a grande solução para todos os problemas do mundo. Lá na época do positivismo, na época do iluminismo, que foi a nossa primeira aula, a gente viu que a sociologia nasceu disso. A razão ela era tão aclamada que quiseram criar uma disciplina que fosse capaz de usar a razão para explicar a sociedade e alcançar o progresso contínuo, né? Então, olha só como que a razão era vista como solução para todos os problemas. E, de repente, a gente vive num momento em que a razão não significa por si só a solução para todos os dilemas do mundo. Então, é esse o desencanto da razão iluminista. Aí está escrito aqui, para Giddens, vivemos num momento histórico que radicalizou as consequências da modernidade. A racionalidade, propagada pelos ideais iluministas, não condiciona os homens para o domínio da natureza e da própria sociedade. Ou seja, só usar a razão não vai nos levar ao domínio da sociedade e da natureza, igual pensaram os positivistas lá atrás. Então, não podemos confiar plenamente nos ideais do iluminismo francês, que depositava somente na razão o poder de resolver todos os problemas da humanidade, dando-lhe uma condição de confiança plena para que os homens exclusivamente aceitassem a razão como único guia. E o livro que o Anthony Giddens escreve chama Mundo em Descontrole. O que a globalização está fazendo de nós? Então, na visão dele, a razão carrega consigo elementos de desordem que escravizam os homens. Então, assim, a modernidade apresenta uma característica de duplicidade, podendo ao mesmo tempo criar uma estrutura que possibilita inúmeras oportunidades no campo científico, com a criação de novos maquinários para a facilidade humana. Também produz consequências degradantes para o indivíduo, como a exploração do trabalho, o autoritarismo e as guerras. Ou seja, ele vê uma característica dual
na modernidade, na globalização, na evolução do mundo. Quando a gente usa a razão, ela é muito boa. Claro, ela leva ao avanço tecnológico, ela traz mais facilidades de comunicação, de acesso. Por outro lado, ela pode gerar muitos problemas. Ele citou aqui a exploração do trabalho, autoritarismo e guerras. Mas, fazendo um paralelo com a aula passada, a gente viu também que a tecnologia, a revolução não, desculpa, gente, a industrialização desmedida, que não toma cuidados, leva a uma sociedade de risco, né? Que é o quê? É uma ameaça à própria vida dos seres humanos por degradação da natureza, por desastres ambientais que acontecem por exploração e industrialização. Aí a gente citou o exemplo de Brumadinho na aula passada. Então, dá para fazer um parâmetro dessa aula aqui com essa, nesse sentido. Da modernidade ter uma característica de duplicidade. Tem um lado positivo e um lado negativo. Então, devido a essa característica dupla, na visão do Gibbons, a modernidade deixa o indivíduo sem uma certeza no processo de conhecimento, desencadeando a questionar o próprio processo científico e sua credibilidade. O que significa isso? A gente não viu lá que existia um processo científico para chegar no conhecimento? Os racionalistas usavam muito isso, os positivistas também. Só que, como a razão é dupla, ela pode ser boa ou ela pode e também ser ruim ao mesmo tempo, isso faz com que as pessoas não tenham tanta certeza no processo de conhecimento, não coloquem tanta credibilidade nele. Então, eles passam a desconfiar desse processo, da credibilidade da razão. Por isso que existe um desencanto da razão. É isso que significa a ideia do Anthony Giddens. E olha bem, esse desencanto da razão, ele abre espaço para quê? Fake news. É, assim, o tema do momento, né? A gente abre o jornal, tá falando de fake news o tempo todo. E a gente fica num dilema. Em que confiar? No que acreditar? Será que é verdade ou não? Será que essa informação é confiável? A gente viu no Covid, né, gente, da pandemia do Covid, quantas fake news foram disseminadas. Não só agora na pandemia do Covid, já era um problema lá nas eleições de 2018. Eu lembro que o tema da redação de 2018 foi sobre como o uso de dados, né, nas redes sociais conseguia manipular nossa vida. Mais ou menos isso, eu não lembro o tema certinho, mas falava um pouco sobre isso, né, manipulava padrões de consumo e tudo mais. Lá naquela época, fake news já era um assunto muito forte, no sentido de tinha influenciado as decisões da eleição, tanto de um lado, tanto do outro. Tinha muita disseminação de fake news. E o que é a fake news? São produções baseadas no processo científico, sem a existência de nenhum crivo científico. E, como resultado, vem gerando a desconfiança e crenças sem questionamento perante aos fatos divulgados. Ou seja, é uma produção que ela não passou por um processo de teste, aquelas coisas que a gente vê no método científico. A pessoa simplesmente pegou, passou uma informação sem ter certeza dela e foi passando para frente e gerou uma fake news. E isso é perigoso, gente? É demais. E a pandemia do Covid veio mostrar isso. Porque, trazendo um pouco para a área médica, a gente viu que essas questões aí de remédio virou uma briga política, uma briga dos médicos também. Agora tem escândalos aí envolvendo hospital, falando que o hospital deu kit Covid para testar em humanos que estavam internados, e isso é uma coisa antiética, né? Eu não tenho acompanhado tão bem as notícias, mas eu sei por alto o que está acontecendo. Então, olha o perigo de tomar uma coisa como verdade sem de fato, ter credibilidade na informação. Eu lembro no WhatsApp, as pessoas compartilhavam assim: toma suco de limão que você não vai pegar o vírus, porque o limão tem o pH 7, tem o pH 8. Aí a gente pensa,
né, em química, mas o que é ácido, o que é base? pH 7, 8 é uma coisa básica, né, de neutro para básica, e o limão é ácido. Meu Deus, não tem cabimento essa notícia, né? Um simples conhecimento de química já muda, já te faz ver que aquela notícia é mentira. E muitas pessoas compartilharam aquilo. Então, o que leva a gente a acreditar em fake news? É a ausência de certeza no processo de conhecimento. Essa, essa quando a gente descreve, não vou conseguir falar a palavra, vou me enrolar. Mas quando a gente não coloca tanto crédito na razão, quando a gente não confia tanto na razão, a gente abre espaço para surgir as fake news. Então, assim, vivemos numa sociedade de desencantamento com a razão. Sim, a razão por si só não explica todas as coisas do mundo. Sim, só que também a gente não pode pegar qualquer informação, tomar como verdade e passar para frente. Isso tem um perigo sério na vida de muitas pessoas. Então, é bom questionar sobre isso. Esse tema é um tema muito quente, né? Tá sempre aí na mídia, as pessoas estão falando. Pode ser que isso venha cair no Enem de novo. Não sei, não sei. Mas, assim, é uma coisa que está bem espalhada. Acho que todo mundo hoje já ouviu falar essa palavra. E olha só essa charge. O cara perguntando, tá fantasiado de qual monstro? Fake news. Aí, ó, igual eu falei, quando a gente vê uma charge, a gente tem que interpretar tudo que estiver nela. Ó, o nariz do Pinóquio, né? O Pinóquio mentia e o nariz crescia. O símbolo do WhatsApp, do Facebook, do Twitter. Por quê? Porque as redes sociais são as grandes disseminadoras de fake news. Até porque por trás da internet a gente não se revela, né? É só mandar, ninguém nem sabe de onde surgiu a notícia falsa. Então, é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito. E olha bem, aqui a gente tem eu vou ler a sinopse aqui dos dois negócios para a gente pensar por que eu coloquei aqui Black Mirror, que é uma série bem famosa, né, gente? Eu acho que eu nunca assisti porque eu não sou péssima em assistir séries, eu nunca consigo. Mas eu sei mais ou menos sobre o que fala, e eu acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar dessa série. E aqui, aí eu fico assim, ficou a dica para vocês de ver ela. Ah, o André tá falando que Black Mirror é top. E aqui tá um documentário que chama Muito Além do Cidadão Kane. Não sei se vocês sabem, mas esse cara aqui é o Roberto Marinho. Ele é o presidente da Globo. É tipo o cara que comanda tudo lá na Globo. E aí tá escrito aqui, ó, sorria, você está sendo manipulado. Aí é uma reflexão sobre como, né, o dono da Globo, que é a maior emissora de TV do Brasil, tem poder sobre o que é transmitido para gente. Então, assim, quando a gente vai nesse questionamento de fake news, a gente pode pensar nisso. O que está passando lá no jornal, de certa forma, é o que eles querem que a gente sabe, né? A gente sabe disso, que nenhum discurso é imparcial, todo discurso ele tem algum valor ali por trás dele, mesmo que a gente não perceba logo de cara. Então, a televisão faz muito isso com a gente. E aí esse documentário reflete exatamente sobre isso. E aqui no Black Mirror, o ponto de comum com a matéria é sobre os dilemas que traz, né, a tecnologia. Ela pode ser tanto boa quanto ruim. Acho que isso fica bem evidente na série. Ó, deixa eu ler aqui. A série apresenta contos de ficção científica que refletem o lado negro das telas e da tecnologia, mostrando que nem toda novidade traz só benefícios. Ou seja, é aquilo que o Anthony Giddens falou. A modernidade ela tem uma característica dual, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Isso é muito importante da gente pensar na obra dele. E ó, deixa eu ler aqui o resuminho.
desse aqui, Muito Além do Cidadão Kane. Ó, documentário que mostra o empresário Roberto Marinho como exemplo da concentração da mídia no Brasil. Ou seja, a Globo, maior emissora do Brasil, que tem mais espectadores, ela concentra muito poder sobre a sociedade. Porque ali nas novelas vão lançar moda. Vocês já viram que eles sempre tem uma novela, até que hoje em dia não é tanto assim não, mas até uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas começavam a comprar roupa igual a da personagem da novela, a usar o esmalte que a personagem usava. Então, tem um poder de influência muito grande no padrão de consumo, no pensamento, porque também apresentam as notícias. Aí, esse comentário reflete sobre isso. Eu sei que todo mundo está com tempo curto, mas seria interessante assistir. Eu confesso que eu mesmo não assisti, eu fiquei descobrindo que existia quando eu fui montar aula para vocês. Mas é também coisas interessantes da gente citar na redação, citar de exemplo. Então, aqui, ó, só para relembrar. A teoria da estrutura apresentada por Giddens pretende entender como as práticas sociais se mantêm estáveis e como essas práticas são reproduzidas, de modo que a rotina dos hábitos humanos precisa ser analisada, salientando como essas práticas também proporcionam uma duplicidade, algo positivo e outro negativo. Então, é uma grande ideia do positivo e do negativo. Lembrar também do desencanto com a razão, as pessoas tiram um pouco do crédito do processo de chegar ao conhecimento, e isso abre espaço para gerar fake news. Então, aí a gente citou esses dois exemplos de coisas que estão aí de fácil acesso para a gente assistir. Acho que Black Mirror tem na Netflix. E quando a gente assistir essas coisas, é interessante a gente pensar. A gente pode fazer sociologia o tempo todo, quando a gente questiona a sociedade. A gente está fazendo sociologia. Vamos para o próximo. Aí, o próximo é esse cara, ó, Guy Debord. Não sei como é que fala sobre o nome dele. Ele é francês. Era, né? Ele já faleceu. A teoria dele tem muita coisa parecida com a do Giddens. Ó, o livro mais famoso dele chama A Sociedade do Espetáculo, lançado em 1967. Por isso que a nossa aula chamava A Sociedade do Espetáculo. Ó, Debord fez uma crítica feroz contra a sociedade do consumo, ganhando popularidade entre artistas e estudantes. Nesse livro, né, A Sociedade do Espetáculo, o autor apresenta como a sociedade reproduz as ações e os fatos, desencadeando para uma repetição constante, levando os indivíduos para uma massificação ordenada, virando meros espectadores contemplativos de suas próprias vidas, sendo guiados pelas imagens que ordenam o seu cotidiano, de modo que os seres humanos ficam anestesiados com os fatos à sua volta. O autor define o espetáculo como o conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens. Só que esse fenômeno só está presente nas sociedades onde há classes sociais. Ou seja, sociedade capitalista. A gente viu que classe social é uma estratificação típica da sociedade capitalista. Isso também foi matéria de aula passada. Então, olha só, tem um ponto importante aqui que quando eu falei do documentário que falava sobre o presidente da Globo, que as novelas eram capazes de fazer as pessoas copiarem a roupa da atriz, copiarem o esmalte, o cabelo. Isso é uma massificação. O que está acontecendo? As pessoas passam a copiar aquilo que elas veem sem nem se questionar. Ai, não quero nem saber se aquela roupa é bonita ou não é. Tá na moda, eu vou comprar e vou usar. Isso é a ideia da sociedade de espetáculo. Isso que é a crítica à sociedade do consumo. O quanto das coisas que a gente faz por consumo impulsivo, não racionalizado. Quantas vezes a gente compra um celular, por exemplo, só porque é melhor, né?
obviamente, quem tem condição, né, de fazer isso, só porque é melhor, sendo que tem um outro em perfeito estado, que tem condições de usar, mas o seu já não serve mais, porque surgiu um novo lançamento. E não vai te acrescentar, talvez, em nada. Por exemplo, tem 200 GB de memória, mas você não vai usar nem metade disso. O que adianta ter, né? Ter só para ter uma coisa que você nunca vai usar. Mas a sociedade do consumo, ela faz isso com a gente. Ela massifica, ela faz a gente ser meros espectadores das nossas próprias vidas, copiar o que o outro faz, sem racionalizar. Isso também é uma crítica que a gente pode ver na obra do Bauman. Quando a gente for falar do Bauman, a gente vai ver que se encaixa um pouco também nessas ideias. Bauman, ele fala da modernidade líquida, do amor líquido, né, onde as relações são fluidas, nada é constante. A gente troca as coisas muito fáceis. Da mesma forma que a gente troca um celular muito fácil, a gente troca um relacionamento. Essa é a ideia do Bauman. Vai ser uma aula mais para frente, mas também é um tema muito quente para o Enem, coisa que cai quase sempre em muitos vestibulares, além do Enem também. Bom, é importante a gente saber esse conceito aqui de sociedade do espetáculo. O espetáculo é um conjunto das relações sociais mediadas pela imagem, ou seja, ele é promovido mais pelo cinema, pela televisão, pela propaganda, pela internet, se a gente for trazer para o tempo de hoje, né? Na época que ele escreveu, nem existia tanta internet, mas já existia essa massificação, essa padronização do consumo. Para a próxima. Então, a sociedade do espetáculo. Aliás, essa aqui é até a imagem de um filme francês com esse mesmo nome, que foi baseado na obra dele. Então, Debord ilustra como a nossa sociedade está em volta do espetáculo, seja midiático ou político, de modo a confundir nossa realidade em mera ficção. Como a gente olha as coisas e tenta reproduzir, às vezes, um negócio que é ficção. Volto ao exemplo que eu falei da novela, né? A gente tenta repetir as coisas que acontecem lá na ficção, no nosso dia a dia. Embora a ficção retrate situações cotidianas, né, isso também causa uma sensação de proximidade. Mas é interessante pensar na massificação do consumo. E eu tenho certeza que se a gente for parar para pensar, todo mundo fala assim, tinha vontade de comprar uma coisa e nem precisava. Só porque todo mundo tem. As coisas que estão na moda quase sempre são assim, né? Então, trouxe aqui uma coisa para refletir. É uma música do Engenheiros do Havaí, chama Terceiro Plural. Então, é até interessante a gente ler para fazer um exercício também de interpretação. A gente sabe que interpretação é muito importante para o Enem, né? Então, olha o que está falando aqui na letra da música. Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Isso aqui são só trechos, eu não coloquei a música inteira. Mas olha só o consumismo que está escrito na letra da música. A corrida é para vender o cigarro é para vender o remédio. Ou seja, a pessoa que vai fumar ao longo do tempo, ela vai, né, ficar pigarreando, pode desenvolver doenças, vai precisar comprar o remédio. Olha como uma coisa leva a outra. Interessante a gente saber também que, olha só, a maior parte da indústria farmacêutica também produz veneno. É a mesma que produz agrotóxico, coisas que podem trazer complicação para a saúde. Aliás, tinha uma grande crítica à Bayer, né, que é muito famosa. Tanto ela vendia o agrotóxico mais tóxico lá do mundo, que pode trazer algumas infecções alimentares, ou por contato mesmo da pessoa que utiliza o agrotóxico, e é o que vem de remédio também. Então, assim, dá a cura e dá o adoecimento ao mesmo tempo. A indústria faz isso com a gente o tempo todo. Às vezes a gente só não percebe. Então, vale a crítica, vale
se questionar sobre isso. Ó, o cigarro é para vender remédio. Remédio para curar a tosse. Tosse, o quê? Tosse que o cigarro causou. Tossir, cuspir e jogar para fora. Ou seja, usou o cigarro para comprar o remédio, no fim, se não tivesse usado cigarro, não precisava fazer esse processo todo, né? A corrida para vender carro, pneu, cerveja, gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Ou seja, fazer propaganda para os patrocinadores. Aqui traz bem a ideia de Fórmula 1, né? Que usa muito patrocinadores. Então, aqui, ó, corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade. Também tem um grande apelo estético no consumismo. As pessoas procuram cada vez mais se submeter a cirurgias porque querem ficar de acordo com o padrão. Mais uma vez, a gente está condicionado pela mídia, pela sociedade do espetáculo. Dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Olha isso aqui, essa frase também faz a gente lembrar do quê? De fake news, né? Do processo de conhecimento que ele é feito sem ser de fato baseado lá na razão. Isso gera o quê? Uma descrença cada vez maior na razão e a gente fica sem saber o que é verdade e o que é mentira. Que é muito difícil diferenciar a verdade de mentira. Talvez a gente consiga, por exemplo, saber que existem sites mais confiáveis do que outros, mas uma pessoa mais idosa, menos acostumada com a internet, ela não sabe diferenciar isso, né? Ela vivia num mundo que a notícia era no jornal, ou impresso, ou no noticiário, no rádio, e de repente ela pega o celular, tem um tanto de informação ali. Pessoas mais velhas, elas têm uma tendência a acreditar mais no que elas estão vendo ali. Porque o mundo mudou muito rápido, as informações agora são muito rápidas. Então, quem mente antes diz a verdade. Tá falando a respeito disso, de fake news. Ó, satisfação garantida, obsolescência programada. Vocês sabem o que é obsolescência programada? Isso já caiu no Enem também. Obsolescência programada é o tempo de uso programado de um dispositivo eletrônico. Por exemplo, quando você compra um celular, aí ele dura muito bem 3 anos. Depois disso, a bateria já não fica nem 5 minutos mais funcionando. Você é obrigado a comprar outro. Isso é obsolescência programada. Tá? As coisas, elas funcionam até certo ponto e parece que param de funcionar sem nenhuma explicação. Ó, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles quem? Quem são eles, né? Ó, quem são eles? As indústrias, os caras que fazem a propaganda, o dono da mídia, igual o dono da Globo. Então, ó, eles querem te vender, eles querem te comprar, eles querem te matar de rir e querem te fazer chorar. Por quê? Quer causar emoção, quer passar propaganda, lá na novela, fazer chorar, fazer rir. A gente sente mais proximidade, né, quando mexe nas nossas emoções. Né? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Eles é a terceira do plural, né, gente? Lá no português. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, por isso que a música chama assim e fica repetindo o tempo todo quem são eles. Então, só um exemplo. Olha o tanto de coisa que a gente pode interpretar e tirar de uma letra, tanto de crítica que tem a ver com a matéria que a gente viu hoje. Existem outras músicas também que trazem essa ideia de crítica. Tem até uma que sempre tem nos livros de sociologia, chama Televisão, do Titãs. Fala assim, a televisão me deixou burro. Eu não lembro mais a letra toda, mas eu lembro dessa frase na música. Mas eu acho essa música, essa que eu trouxe de exemplo, mais interessante. Eu acho que tem mais crítica aqui dentro. Aqui cabe crítica à televisão, à padronização do consumo, da estética, que são coisas muito, muito presentes na nossa sociedade. Então, é a gente ter essa atitude crítica para conseguir perceber isso ao nosso redor e fazer as questões que caem no Enem. Eu tenho certeza que a gente tendo essa atitude crítica, lendo e interpretando, a gente consegue fazer a questão tranquilamente. Então, só um fluxograma de ideias aqui do Giddens. Ele fala, né, que é preciso reformular a teoria social. A gente viu que ele toma de base os três
sociólogos mais famosos, Marx, Weber e Durkheim. Então, ele quer reformular a teoria social, porque ele pega um pouquinho de cada um e faz uma crítica aos três também. Ele fala que a razão iluminista não é mais confiável, estamos caminhando para novos padrões de individualismo, pois sofremos a consequência de uma modernidade tardia. Isso não ficou tão claro assim na aula, né? Mas é só para saber que ele citou. A ideia é aquilo que a gente falou. A questão dele, do Enem, que caiu sobre ele, tem como a gente fazer tranquilamente com essa aula. E o debut, né, que ele fala da sociedade do espetáculo. Gente, eu nem sei se fala assim o sobrenome dele, se eu estiver falando errado, desculpa, porque eu sou muito ruim nisso. Aí ele fala o que é a sociedade do espetáculo. É o consumismo que gera reprodução de ações padronizadas, comportamentos de consumo iguais. Então, ó, as ações humanas são reproduzidas e massificadas. Efeito de massa, gente, que atinge todo mundo. Agora todo mundo vai passar a usar deixa eu dar um exemplo. A música faz muito isso com a gente. Por exemplo, pisadinha é um estilo musical que está fazendo muito sucesso no Brasil atualmente. E né, há uns 5 anos atrás não fazia muito isso, muito sucesso. Mas de repente começa a fazer sucesso ali, e aí todas as cidades do Brasil estão ouvindo a mesma música. Isso é uma ideia de massificação. A gente passa a ter comportamentos semelhantes, independente do lugar que a gente esteja. Então, anestesia os indivíduos. O que significa anestesiar os indivíduos? Eles passam a não refletir a necessidade de consumir aquilo, se ele gosta ou não do que ele está vendo, do que ele está comprando. Isso é anestesiar. Então, ó, tudo vira motivo para ser um novo espetáculo. Qualquer coisa pode ser um novo espetáculo, uma sociedade de espetáculo. A roupa, o celular, o esmalte, o cabelo da moda, tudo pode ser. Então, assim, ele não traz uma solução para isso. Vamos para a questão? Acho que são só 2 questões e a aula vai acabar. Ó, um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito a crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência, e a natureza das notícias exibidas na televisão. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Letra A. Codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. Letra B. Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. Letra C. Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Letra D. Observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. Letra E. Aprendem modelos de sociedade pautadas na observância das leis. E aí, gente, o que vocês sugerem de resposta? Duas respostas já. Letra C. Isso mesmo, gente. Letra C. A gente falou muito da ideia de padrão de comportamento, né? Massificação do comportamento. As crianças, elas têm menor visão crítica. Isso é verdade. Porque a gente passa a ser crítico às coisas à medida que a gente conhece, né? Toma conhecimento. Por exemplo, talvez a gente nunca tivesse parado para pensar no que a gente falou na aula de hoje. Só que a partir de hoje, a gente viu que às vezes a gente consome sem precisar, aí você para pensar, nossa, é verdade, às vezes eu nem preciso e estou consumindo o produto. Aí, olha só que interessante. Isso é ter uma visão crítica, saber que o que está passando de informação na televisão pode não ser verdade,
saber que existe um discurso por trás de quem está falando, tem uma ideologia atrás de todo discurso. Isso é ter uma visão crítica. E a criança não tem. Então, ela reproduz padrões de comportamento muito mais fácil que os adultos. Então, está falando aqui, ó, dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime, da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. Porque na televisão exibe muita notícia de violência, né, nos noticiários. Então, aqui está falando de um estudo que tenta correlacionar, né, um comportamento mais violento a essas notícias exibidas na televisão. Então, a letra C é a certa. Vamos para a primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento degeneralizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social modada por ela. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é valorização dos conhecimentos acumulados, exposição nos meios de comunicação, aprofundamento da vivência espiritual, fortalecimento das relações interpessoais, reconhecimento na esfera artística. Esse está um pouco mais confuso, né, gente? Tem uns escritos mais diferentes. Ó, o Guilherme falou que é B, mas alguém tem alguma outra sugestão? É a B mesmo, né, gente? Aqui a gente poderia ter uma ideia do que seria. Quando a gente olha aqui, quem escreveu, ó, o Guy Debord, que é o que fala da sociedade do espetáculo, né? Mas aqui, isso, por eliminação dá para fazer tranquilo. Verdade, André. Sempre importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente não souber, tenta pelo menos eliminar o que você fala assim, ah, não tem nada a ver. Então, tô falando aqui, ó, que na fase atual, que a sociedade está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva um deslizamento degeneralizado do ter para o parecer. Ou seja, às vezes a gente quer mais parecer, ter um status por ter um negócio do que simplesmente ter. E aqui, ó, degradação do ser para ter. Também, ó, nessa parte aqui, faz a gente pensar disso, que é a coisa do consumismo, da massificação, da que a gente querer consumir igual, parecer para o outro que tem o celular da última geração, a roupa mais bonita, enfim, qualquer coisa. E uma manifestação desse fenômeno é a exposição nos meios de comunicação. Aliás, é a principal manifestação, né, de quando você se expõe em redes sociais, por exemplo, para mostrar o seu carro do ano, a cerveja mais cara que você está bebendo. Enfim, tudo está muito ligado a essa ideia de massificação e padronização do consumo. É coisa frequente no dia a dia mesmo. Eu espero que isso ajude vocês a escrever temas de redação, a pensar outras questões, não necessariamente sociologia, que pode ter a ver com isso. Esse pensamento crítico, a gente não precisa nem decorar o nome do Guy Debord ou do Anthony Giddens. É só entender a ideia, né? Quando a gente lê a questão, lembrar da ideia, a gente vai conseguir fazer ela. São ideias bem fáceis de guardar. Então, galera, acho que a aula terminou aqui. Vou parar a gravação. Eu agradeço muito a presença de vocês e peço desculpa por todos os transtornos, pela demora no envio do link e também pela internet que caiu, porque a luz ficou apagando e voltando. Bom?